O escritor britânico J.R.R. Tolkien vai ter que me perdoar, mas eu não consigo concordar quando ele diz que um livro ele não pode ter alegoria, não pode ter metáfora. Porque eu acho que o papel da literatura é um atuante político. Então a gente não pode ignorar uma mensagem e a gente não pode ignorar o poder da literatura como transformação social. É por isso que o livro de hoje é Teresa Batista, Cansada de Guerra, do autor brasileiro baiano Jorge Amado. Mas o que conta essa história e o porquê eu resolvi escolher ela entre tantas? Eu confesso que Teresa Batista foi um dos livros que mais marcou a minha vida. Foi uma leitura que eu fiz em 2019, ano passado. Foi muito impactante e é um daqueles livros, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de quando você lê alguma coisa e pode passar meses, anos, mas tu vai ter sempre ali aquele gostinho, aquela coisa, aquele personagem que vem contigo. A Teresa Batista é quase um ícone, um fantasma que vem te assombrando e sempre te lembrando quando você escuta alguma coisa sobre o Brasil, lembrando a gente quem é o brasileiro e a força do brasileiro que está por trás de tudo isso. Para começar, é uma história muito simbólica. O Jorge Amado já tinha uma carreira muito conceituada desde 1937, quando ele escreveu Capitães de Areia, que foi queimado em praça pública durante a ditadura do Getúlio Vargas. Em 64, o Brasil vai entrar num dos períodos mais abomináveis e mais caótico, os anos de chumbo, o golpe militar. E é muito embalado no sofrimento que o governo brasileiro vai provocar no próprio povo, algo que a gente sabe que ocorre desde que o Brasil é Brasil, que ele vai criar uma protagonista. Na minha opinião, talvez a maior de todas elas, do conjunto da obra dele. E o nome dela é Teresa Batista. E já conto pra vocês por que ela é cansada de tanta guerra. Porque eu nunca vi alguém passar por tudo que essa menina passou e conseguir levantar a cabeça e seguir em frente. Pra começar, o livro ele não segue um fluxo narrativo temporal. Ele vai ter quebras. A gente começa o livro sendo apresentado para essa Teresa Batista, que a gente não sabe exatamente quem é, e que ela é uma dançarina numa cidade do interior da Bahia. Ela cativa as pessoas e ao mesmo tempo ela faz uma defesa das mulheres. Ela não deixa nenhuma mulher ser agredida na frente dela. Ela literalmente pula no pescoço do cara e dá uma surra. Então ela é uma pessoa muito politizada, muito determinada sobre tudo. Ela é muito valente, ela é muito espirituosa. Aliás, vale uma citação. Essa aqui é a primeira edição do livro, que saiu em 1973, a falecida editora Livraria Martins. E aqui na orelha do livro tem uma carta que o Jorge Amado escreveu para o editor. Ele vai dizer que essa menina nasceu da alegria, comeu o lado podre da vida e mesmo assim ela soube continuar vivendo e lutando. Na segunda parte do livro a gente vai conhecer a história dela. Teresa Batista, com 13 anos, órfã de pai e mãe, é vendida pela sua tia Filipa para o capitão Justiniano. E eu posso dizer que é talvez um dos piores personagens de toda a literatura. Pensa num homem escroto, um homem machista. É a síntese do coronel brasileiro. Ele anda com um colar com argolas de ouro. Cada argola é para uma menina que ele estuprou e tirou a virgindade. E para ele, a Teresa Batista vai ser o grande elo da corrente. E ela vai ser escrava sexual, escrava doméstica dele durante 2 anos, onde a Teresa Batista vai esquecer o que é ser mulher, onde ela vai esquecer o que é ser humano, com medo das ameaças desse capitão que manda em toda a região ali do interior da Bahia. Só que aí entra as forças mágicas do destino, porque ela vai se apaixonar por um menino da elite, o Daniel, que é filho de uma família rica e tal. E esse menino vai fazer ela conseguir ter amor próprio. Embora, como a elite gosta de fazer com o povo brasileiro, ele também só vai utilizar dela. Isso não é um spoiler, isso é um fato. Assim como numa relação abusiva, todo homem se utiliza de uma mulher. Assim que a gente começa a história. E é como uma facada dessas de cortar carne seca que a Teresa Batista vai pôr um fim no tormento dela e ela vai se ver livre do capitão Justiniano e do merdinha que é o Daniel, por quem ela infelizmente se apaixonou. E aí a gente vai perseguindo e vai acompanhando a história da Teresa Batista nos anos seguintes, durante todo o interior da Bahia. É ela
que vai virar prostituta, mas que vai salvar uma cidade inteira da varíola, que ele chama aqui de bexiga. E aí foi acompanhando essa leitura e as tantas andanças da Teresa Batista, desde que ela mata o capitão Justiniano e começa a perambular o interior da Bahia em busca da sua liberdade, em busca, sabe, da sua vida e da sua própria identidade, que eu fiquei aqui pensando o como ela define o Brasil e como ela define os brasileiros, porque afinal, o que é o povo brasileiro? Já entrei no outro vídeo onde eu estava fazendo um questionamento sobre a nossa história quanto brasileiros, e aqui pensando o que nos define quanto povo e quanto nação. E eu acho que a felicidade do Jorge Amado, quando ele escreveu Teresa Batista, foi ter pegado o cerne. Então, a gente tem essa menina que passa 2 anos, quase 3 anos, como escrava, e bem dizer por que a gente não pode considerar os 300 anos de escravidão que a população negra sofreu no Brasil, em todo o território nacional, que a população indígena sofreu no Brasil, e ela usa isso como uma ferramenta própria para lutar dia após dia. Então ela vai ser vilipendiada, ela vai ser assediada, ela vai ser estuprada, mas ela continua. Depois de cada golpe ela continua. E esse é um paralelo com o povo brasileiro, porque se pegar a nossa história, se pegar desde o período em que começa a colônia no Brasil, é uma luta de sobrevivência, sabe? Nós somos frutos de pessoas que lutaram e que mesmo através de todo o azedume da vida, através de toda a tortura que a elite brasileira provocou, de toda a exploração, somos descendentes de pessoas que estavam batalhando, que continuaram lutando e que de alguma forma tinham uma força motriz dentro delas, embora elas mesmas não reconhecessem isso. Apenas continuaram lutando dia após dia, sabe? Isso me faz lembrar muito os meus avós, tanto os maternos quanto paternos, que passaram muita dificuldade. E é isso que me traz como característica a Teresa Batista, porque somos descendentes de pessoas sobreviventes. Pessoas que sobreviveram apesar de todas as diversidades que o Brasil provoca. Ler esse livro, diferente do Capitães de Areia, que são os dois que eu li do Jorge Amado por enquanto, mas mesmo assim ele já é meu escritor brasileiro favorito, é diferente. Embora eu tenha gostado muito de Capitães da Areia, Teresa Batista tem um quê, um gosto, uma aventura. Não que o Capitães não tenha, mas acompanhar ela e fazer esse paralelo, embora o Capitães eu também possa fazer um paralelo com a situação da infância brasileira, aqui a gente tem uma verdadeira poesia lírica, sabe? Que vai acompanhando em todos os percalços. A Teresa Batista, ela deixa de ser apenas uma personagem e se transforma quase numa entidade que a gente acompanha. Aliás, Teresa Batista, ela é filha de Yansan com Oxalá, que é o pai de todos os orixás. Então ela tem uma proteção divina que faz ela continuar lutando. E a escrita dele tá muito mais madura aqui. Em Capitães, ele era um menino de 25. Eu tô me considerando um menino, também tenho 25, mas enfim. Aqui ele já é um homem na casa dos seus 50 anos, quando ele vai escrever. Então tu tem uma crítica muito mais veemente, tu tem um aprofundamento muito mais forte, tu tem personagens muito mais bem definidos, ao contrário de Capitães, que tá ainda muito as coisas se definindo e ele tá descobrindo a própria literatura. E aqui em Teresa Batista é como se ele tivesse atingido o ápice, tanto do rumo narrativo, quanto do rumo dos personagens, dramático, enfim. Eu acho que, pra mim, é a grande obra do Jorge Amado, é uma das menos conhecidas, até porque Jorge Amado teve muitas obras adaptadas para o cinema, para a TV, e eu acho que a analogia que o Jorge Amado vai utilizar aqui, ela tá num nível muito sofisticado, muito perfeito. E eu li uma crítica muito boa de um crítico francês, que agora eu não lembro o nome, em que ele compara o Jorge Amado com o Victor Hugo. Que ele diz que o Jorge Amado ele é o nosso Victor Hugo, e eu concordo absolutamente com isso. O poder que ele vai emanar dos personagens dele é o mesmo que o Victor Hugo utilizou na França 100 anos antes. Então, essa capacidade de utilizar o oprimido, de utilizar aquele que não tem voz e dar uma voz para ele, apesar de todas as adversidades, e aqui eu vou colocar a diversidade quanto elite,
quanto o clima seco e árido, quanto a pobreza. Aliás, tem um paralelo muito bom que a gente pode fazer nessa escrita dele, é os personagens, porque ao mesmo tempo em que a Teresa Batista representa o brasileiro, o Capitão Justiniano ele representa todo tipo de governo que o Brasil teve até agora. Ele representa o primeiro português que botou o pé aqui, ele representa o bandeirante que dizimou a população indígena, ele representa o senhor de engenho, ele vai representar governos autoritários, e é isso que não falta na história do Brasil. Ele vai representar absolutamente tudo o que é nefasto nesse país. E por que não dizer, ele não vai representar também o nosso presidente, ele não vai representar também o governo que ele representa, enfim. Fica aqui a minha dica, a minha mais sincera dica de Teresa Batista Cansada de Guerra. Para quem ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, dê seu like, seu comentário, é muito importante. Essa edição aqui ela está esgotada, mas toda a obra do Jorge Amado agora foi reeditada pela Companhia das Letras num material lindíssimo, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e você comprando por esse link você vai estar ajudando enormemente esse canal, então eu faço um apelo, por favor. E eu termino aqui com uma citação do Jorge Amado, onde ele vai colocar a mãe dele, que tinha acabado de falecer em 73 mais ou menos, como uma das personagens, que é isso que é mais bacana. Ele coloca a história da Teresa Batista como um cordel, então passa pela boca de vários personagens, é como se a gente estivesse escutando uma lenda. Então a gente tem um taxista que fala sobre ela, a gente vai ter um vendedor que vai falar sobre ela. Ah, eu conheço a Teresa Batista, eu já ouvi falar isso, isso e isso dela. E no final ele coloca a mãe dele como narradora, e ela vai dizer o seguinte: Eulália Leal Amado, Lalu, na voz geral da benquerança, lhe digo, meu senhor, que Teresa Batista se parece com o povo e com mais ninguém, com o povo brasileiro tão sofrido, nunca derrotado. Quando pensam morto, ele se levanta do caixão. Fica aqui então a dica, Teresa Batista Cansada de Guerra, de Jorge Amado. Um beijão para todo mundo.